Trouxe a sua Bíblia, abre comigo no livro de Mateus, capítulo 24, por favor. Mateus 24. Quero compartilhar aqui uma palavra e daqui a pouco nós vamos orar. Mateus 24, obrigado, viu, irmã? Versículo 35. Diz assim a palavra do Senhor: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra essa poderosa, palavra essa maravilhosa que tem o poder de mudar e transformar a nossa vida. Senhor, tudo aquilo que for ministrado, tudo aquilo que for falado aqui nessa noite, Pai, que venha ser o Senhor a conduzir. Senhor, que eu ache graça diante dos teus olhos, ó Pai, para que eu não possa faltar em nada daquilo que o Espírito Santo de Deus quer revelar à igreja, aos filhos. Então, Senhor, nessa noite, com grande alegria em nosso coração, eu tenho certeza que essa palavra que o Senhor nos trouxe aqui é para mover, para mudar a nossa vida, dentro para fora. Senhor, que tudo aquilo que tenta nos impedir, tenta nos roubar, tenta nos tirar o foco e o entendimento daquilo que o Senhor quer falar nessa noite, venha ser tirado, venha ser agora, meu Pai, arrancado para longe de nós, possamos receber da Tua boa palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Irmãos, esse texto aqui que eu acabei de ler, eu li apenas um versículo, tá? Mas nós vamos falar aqui do contexto. Aqui esse texto aqui de Mateus 24, está falando aqui sobre a volta de Cristo Jesus. Irmãos, nós temos visto aí nesses dias aí, a cada dia mais e mais, como que tem se aproximado o cumprimento, o dia dessa promessa que Cristo nos fez. Se você porventura está aqui, você ainda não tinha ouvido falar acerca dessas coisas, Jesus ele já veio aqui nessa terra. Embora tenha alguns lugares, algumas pessoas que ainda aguardam a primeira vinda de Jesus, mas verdade é que Jesus já veio e cumpriu o plano perfeito, maravilhoso do Pai, e Jesus vai voltar, e voltar para quê? Para buscar a mim, buscar você, amém? Essa é uma promessa que Cristo nos fez, e nós vamos ver, irmãos, que nos dias de hoje não é difícil de nós nos depararmos com muitas cogitações, com muitas pessoas, com muitos questionamentos acerca se de fato vai ter a volta de Cristo ou não. E para nós cristãos, para você que está aqui, você que chegou a ter vindo à igreja, se você já se intitula cristão ou não, se você é a primeira vez que você vem aqui ou não, fato é que nós temos essa interrogação, nós temos essa indagação sobre se de fato Cristo vai vir ou não, e se Ele vai vir, como vai ser, de qual forma que vai ser, o porquê Cristo vai vir. Então é isso que eu quero aqui falar com você aqui nessa noite. E como eu disse, irmãos, e na maioria das vezes que nós vamos ver algumas pessoas falar nesse assunto, ou ouvir sobre esse assunto, na sua maioria é carregada de medo, é carregada de um certo suspense. Algumas pessoas estão logo, e tem um pastor aí, ele até veio aqui e pregou em outra oportunidade, quero trazê-lo aqui novamente, o pastor Mateus, e ele tem algo que ele faz no Instagram, que ele às vezes vai perguntando para as pessoas, e ele para assim no meio da rua e pergunta assim: olha, se você morresse hoje, para onde você iria? Você já ouviu falar da salvação? Você já ouviu falar da volta de Jesus? 99% das pessoas falam que sim, que já ouviram falar a respeito de que Jesus virá, que Jesus vai voltar. E aí ele pergunta: se você morresse hoje aqui, para onde você iria? E muitas pessoas são precisas e diretas em dizer assim, falar: eu acredito que hoje, se eu morrer do jeito que eu estou aqui, eu vou para o inferno. E aí ele começa ali a discorrer e falar para aquela pessoa: olha, mas você entende, por que você deduz, você tem essa convicção de que você vai para o inferno? Por causa das coisas que eu faço, que eu sei que é errado, que desagrada a Deus. E ele começa falando assim: olha, você sabia que a salvação ela não vem pelas obras? A salvação ela vem pela graça. Então ele começa a pregar para aquelas pessoas ali, trazendo um esclarecimento acerca disso. Só que aí nós vamos ver um ponto: a maioria daquelas pessoas já sabem que
elas estão vivendo uma vida que não está em conforme aquilo que Cristo quer. Elas não estão seguindo aquilo conforme o Senhor nos deixou, designou, para que nós pudéssemos fugir, para que nós pudéssemos não andar na ponta do abismo, a risco de cair e nos perder. Só que aí elas falam: olha, eu sei o que eu preciso fazer, eu sei o que eu preciso abandonar, mas por enquanto agora não. Por que eu estou falando isso? Que sempre no final, daquela explanação, aquela explicação, ele pergunta: olha, você quer hoje entregar a sua vida para Jesus? E outro detalhe, na sua maioria ali também são pessoas que um dia já foram cristãs, que estão afastadas, que estão desviadas. Quem conhece alguém aqui que está afastado, desviado? Levanta a mão, irmão. Vamos dizer que a maioria aqui conhece alguém que está afastado, que está desviado. Irmãos, e a nossa oração nesses dias é que o Espírito Santo de Deus toque nesses corações, que o Espírito Santo de Deus mova algo nessas pessoas para que elas possam, assim como aquele filho pródigo, se levantar e voltar para os braços do Pai, aonde eles nunca deveriam ter saído, porque de fato Jesus está voltando para buscar o seu povo. Então, irmãos, nós vamos ver que, não diferente também às vezes no nosso meio, algumas pessoas que você vai conversar e falar da volta de Cristo, tem hora que é como se nós viéssemos assustar, é como se viesse algo que nos dá medo. Então eu quero aqui falar com vocês aqui nessa noite, nessa palavra que Deus colocou no meu coração, para tirar algumas dúvidas, para te trazer algum esclarecimento, e para você também poder falar com algumas pessoas que às vezes tiverem essa dúvida, ou precisarem desse esclarecimento. E a primeira afirmação que eu tenho para mim, para você é: Jesus vai voltar. Quando te falarem assim: ah, mas eu ouço isso desde quando eu era criança, desde quando eu era menino. Sim, irmãos, eu não sei se você já reparou, às vezes nós às vezes em viagem, e passávamos por locais assim tão ermos, locais que não tinham um sinal, não tinha uma lâmpada, não tinha nada, mas às vezes você passando assim, você olhava e via uma plaquinha: Jesus está voltando. Quantos aqui já viram, irmãos? Quantas vezes você olhar nos lugares e falar: meu Deus do céu, o que é isso? Não tem nada nesse lugar, mas tem uma plaquinha lá dizendo: Jesus está voltando. Então, irmãos, isso é comum, isso é normal de nós vermos. E às vezes algumas pessoas são muito precisas e diretas em dizer e usar esse argumento, falar: ah, mas desde quando eu me entendo por gente? A minha avó veio, partiu, hoje a minha mãe fala, todo mundo fala que Jesus vai voltar, mas até hoje nada. Irmãos, por isso que quando o Senhor fala que Ele não vai ter o culpado por inocente, as oportunidades, elas não são dadas todos os dias que nós nos levantamos, que as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. Mas a primeira afirmação, como eu disse, que Jesus vai voltar, e esse texto aqui nos diz bem claro, e nós vamos falar sobre isso. Irmãos, aqui nós vamos ver no início do capítulo, vai falar que Jesus, está dando a microfonia aqui, Israel, depois você olha para mim, por favor. Vai falar que Jesus estava ali se retirando do templo, está lá Mateus 24:1, você pode acompanhar aí na Bíblia se você quiser. Vai falar que Jesus estava se retirando do templo, e ali os discípulos cercaram Jesus e falaram assim: Jesus, olha aqui a estrutura desse templo, olha aqui que estrutura maravilhosa, olha aqui que estrutura fantástica desse templo. E aí Jesus simplesmente só olha e fala assim: em verdade vos digo que não sobrará pedra sobre pedra desse templo que não seja derrubado. E aí a palavra vai dizer que os discípulos ali olharam, ouviram aquilo ali, e Jesus parte para o Monte das Oliveiras. E Jesus era mestre em fazer isso, irmãos. Nós vamos ver em inúmeras passagens que Jesus, ele chegava, ele falava algo, mesmo que fosse na multidão, mas aqueles que se interessavam, aqueles que aguçavam em seus corações de querer entender mais sobre o que Cristo estava falando, o que eles faziam? Iam atrás de Jesus. E aí a palavra vai dizer que Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e ali Jesus se assenta ali, e logo em seguida os discípulos chegam todos curiosos, querendo saber, porque afinal de contas um templo daquele, da sua dimensão, aquele templo ali, o Senhor fala assim: olha, isso aí não vai ficar pedra sobre pedra que não vai ser derrubado. Resumindo, vai chegar um dia que isso não vai ter mais aí aonde vocês estão vendo. E ali, irmãos, os discípulos chegam perto de Jesus e falam assim: Jesus, pelo que o Senhor falou ali, vai chegar o fim dessas coisas, vai chegar a destruição dessas coisas, conta-nos mais sobre o que o Senhor está falando. E ali nós vamos ver que Jesus começa a falar ali com aqueles homens ali, dizendo para eles assim no versículo 4: acautelai-vos, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo:
eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado, para não vos alarmardes, tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Primeiro ponto, primeiro determinante, se de fato está para acontecer ou não a volta de Cristo, ou se a Bíblia é uma verdade ou não. Quantos de nós aqui temos vistos guerras e rumores de guerra nesses últimos tempos? Levante a sua mão. Irmãos, nós temos vendo nação contra nação, povo contra povo se levantando. É Rússia contra Ucrânia, Ucrânia contra a Rússia, e vai daqui Estados Unidos contra quem, contra lá. Enfim, nós temos visto guerras e rumores de guerra. Mas aí o Senhor faz duas advertências aqui. A primeira é: acautelai-vos. O que é isso? Fique esperto, toma cuidado, porque muitos vão vir usando o meu nome, mas não é meu, não faz parte de mim. E o que nós temos visto nesse dia, irmãos, não só de hoje, mas de muitos tempos, mas nos dias de hoje ainda mais, muitas pessoas se levantando, usando o nome de Cristo, ou usando o ser de Cristo, para fazer o que? O que o Senhor nos disse? Nos enganar. Então, irmãos, o primeiro ponto que nós precisamos aqui é estar atento e discernir o que tem acontecido. Eu e você precisamos estar atentos para o que está acontecendo nesses dias e discernir se a voz que nós estamos ouvindo, ela vem de Cristo, ou se ela vem de mim, ou se ela vem dos homens. Então, irmãos, primeiro ponto, tome cuidado, aprenda a discernir e entender o que está acontecendo. E o que está acontecendo está antecedendo e está nos mostrando real a volta de Cristo Jesus. Então, irmãos, nós estamos, a cada dia que passa, nós estamos mais próximos do fim. A cada dia que passa é um dia a menos para a volta de Cristo. Então, eu não sei o que você tem seguido, eu não sei o que você tem se baseado. E por que nós precisamos discernir? E aquele primeiro ponto que Cristo falou da gente se acautelar, é porque tem muitas pessoas aí que estão seguindo vozes, estão seguindo direções, que estão até falando que a volta de Jesus é um conto de fadas, que estão falando que a volta de Jesus não é bem assim como estão falando, que a volta de Jesus é algo para assustar, é algo para te prender, é algo para te dominar. Então eu quero dizer para você, se por algum motivo você tem seguido essas vozes, e você tem seguido esses falsos cristos, que tem se levantado e falado, não se preocupe, isso é só para pôr medo, porque escreveram aqui só para te assustar, para você ser mais bonzinho. Toma cuidado, que isso é uma enganação de Satanás para destruir a sua vida e minar a sua fé. Então, irmãos, venha aprender a discernir o que o Senhor está falando nesses dias. E aí o Senhor fala, olha, vai ter guerra, vai ter rumores de guerra, mas calme, não se alarme de tal forma, isso ainda não é a minha volta, mas isso antecede. Então nós já estamos vivendo aí sinais. Irmãos, a Bíblia, ela tem coisas que aconteceram desde lá de trás, tem coisas que vão acontecer, tem coisas que estão acontecendo e tem coisas que vão acontecer. E no que se diz respeito à volta de Jesus, nós já estamos vivenciando muitas dessas coisas que o Senhor tem nos falado. Então, só para você frisar aí, o primeiro ponto é: esteja atento e venha discernir o que está acontecendo. Segundo ponto, permanecer firme, porque grandes lutas virão contra aqueles a quem escolheram permanecer firme em Cristo. Irmãos, deixa eu dizer algo para você. Para quem escolheu seguir Cristo, para quem escolheu permanecer firme até o final, eu quero dizer algo para você: nós vamos passar dias difíceis, nós vamos passar dias de lutas, nós vamos passar dias, conforme a palavra diz aqui, que nós vamos ser entregues, que as pessoas vão nos insultar, que as pessoas, elas vão vir contra a minha vida, contra a sua vida. Sabe por quê? Nós escolhemos permanecer firmes e fiéis e aguardar até a volta de Jesus, para buscar a mim, a buscar a você. Então, uma boa notícia que eu tenho para dar para você, não sei se é boa notícia, é: aqueles que decidirem
aqueles que decidiram permanecer firme até o fim, até a volta de Jesus. Deixa eu dizer algo para você: se prepare, porque vai vir chumbo grosso sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas fique tranquilo, Jesus não nos deixou só, Ele não nos abandona, Ele vai nos livrar, Ele vai nos guardar de tudo, em todo o tempo, até Ele nos buscar. Mas eu preciso te dar essa notícia, que você e eu precisamos, irmãos, estar preparado. Então, coloca lá para mim, 24:9, Mateus 24:9, para você ver o que o Senhor fala com os discípulos. O primeiro é que nós venhamos nos acautelar, que a gente venha discernir e entender o que está acontecendo. Então vos hão de entregar para seres atormentados, não só atormentado, mas olha aí, irmão, vão matar e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Sabe o que isso quer dizer? Nós somos, irmãos, eu falava isso aqui hoje de manhã numa reunião que nós tivemos aqui com a liderança. Irmãos, eu preciso dizer isso para você. Eu e você somos a última geração. Depois de nós não vai ter outra geração. Nós somos a geração da volta de Cristo Jesus. Eu e você temos uma missão, nós temos o papel de propagar e anunciar a volta de Cristo Jesus, porque é para esse tempo, é para essa geração. Então, irmãos, eu e você precisamos entender que nós somos a resistência, cheios do poder de Deus para ir contra e de frente toda e levante de palavra mentirosa para tirar eu e você do caminho de Cristo Jesus, para aguardar Ele voltar. Então, irmãos, nós temos essa responsabilidade, mas nós não faremos isso sozinho. O Senhor é comigo, o Senhor é com você, amém, meu irmão? Então, meu querido, você precisa permanecer firme, e grandes lutas vão vir contra a minha vida e contra a sua vida. Está chegando um dia, irmãos, que muitas coisas vão se levantar de uma forma muito forte, vão se levantar de uma forma muito violenta, para que eu e você venhamos negar Cristo Jesus. Negar a Cristo Jesus para que nós não venhamos perder o conforto. Aí eu preciso dizer para você, você está disposto? Você está preparado para alguém chegar e falar: nega seu Jesus, senão essa casa não é mais sua. Nega Jesus, senão esse carro não é mais seu. Nega Jesus, porque essa vida que você vive, esse dinheiro não é mais seu. Se você negar, você vai continuar tendo livre acesso, mas se você não negar, isso aqui agora já não mais de você. Quem aqui está preparado para isso? Ninguém de nós estamos preparados, e Deus conhece o meu e o seu coração. Por isso Ele enviou para nós, para habitar em nós, não a nosso derredor, mas dentro de nós, o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que vai te dar força, é Ele que vai te dar vigor, é Ele que vai te fazer você permanecer firme e acreditar em cada palavra, em cada promessa que Cristo fez. O texto que nós lemos disse: o céu e a terra vai passar, mas a minha palavras vão se cumprir. Então o que eu quero dizer para você, que se Cristo disse que vai voltar, é um fato, a palavra dele vai se cumprir, não vai se passar. Então, irmãos, nós precisamos de entender isso. Nós vamos passar dias difíceis, nós vamos passar dias atribulados, nós vamos passar dias que vamos, se preciso for, apanhar, vão nos odiar por pregar e falar a mensagem. Irmãos, vai chegar um dia que nós não vamos ter isso aqui mais que hoje nós temos com tanta liberdade, que a verdade é que quem quiser vem, a verdade é que quem quiser participa, sabe, é muitas variedades hoje para se escolher, é muitos pontos de pregação que tem se aberto para a pessoa poder fazer um self-service da mensagem, mas vai chegar um dia, e esse dia está próximo, que nós não poderemos mais nos reunir como nós nos reunimos aqui. E se eu e você não estivermos com a palavra cravada nas tábuas do nosso coração, nós vamos perecer e vamos declinar e vamos nos entregar por qualquer voz que se levanta. Então, irmãos, nós precisamos entender o que o Senhor está falando nesses dias. Continuando a leitura do 9 em diante. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, trairão-se mutuamente e se odiarão uns aos outros. Irmão, será que nós não temos visto isso nesses dias? Não há mais tanta fidelidade, honestidade, amor uns para com os outros. A pessoa não pensa duas vezes,
não se cria uma afinidade, não se cria um zelo, um amor mútuo, mas muito pelo contrário. Como a palavra disse, muitos se escandalizarão e trairão mutuamente. Hoje em dia está difícil de nós encontrarmos pessoas fiéis para andar do lado. Difícil, mas não está impossível. Difícil não é impossível. Se a Bíblia estivesse dizendo, está impossível, mas não é impossível, isso depende de mim, depende de você. Então, irmãos, nós vamos ver aqui que está falando traindo uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Então, irmãos, estão se levantando muitos falsos profetas. Muitas pessoas em nome do Senhor, mas que não são do Senhor. Por isso que tem que entrar o discernimento, por isso que tem que entrar a cautela, que o Senhor falou, acautelai-vos, tome cuidado com o que vocês têm ouvido, o que vocês têm frequentado, ou com quem vocês têm se assemelhado. Tomem cuidado. Outro ponto, será que nós não estamos vendo o amor de muitos se esfriando, sim ou não, meu irmão? Como que a maldade está instaurada? Como que a maldade está diante dos nossos olhos? Como que nós temos visto a crueldade se avançando dia após dia? Mas aqui também há uma direção para mim e para você. Está falando que nesses últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Sabe o que isso quer dizer? Não é de todos. Existem aqueles que o amor de Cristo ainda está emanando no coração, e nós vamos levar essa verdade, essa mensagem, e mostrar que é possível amar. Aonde estão aqueles que vão amar como Cristo amou e vão se permanecer firmes nesses dias em amor? O amor de muitos se esfriaram, mas não de todos. Então eu e você precisamos deixar que o amor de Cristo aqueça os nossos corações, para que nós possamos passar isso adiante. Mas aquele que perseverar até o fim, e é o ponto que eu falei, ponto 2, permanecer firme, versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmão, você e eu precisamos perseverar até o fim. Nós precisamos ser firmes e constantes na palavra do Senhor e naquilo que Ele nos deixou. Permaneça firme, permaneça constante, seja vigilante, fuja da aparência do mal, porque de fato é aquele que permanecer firme até o final, não importa se é rastejando, não importa se é sofrendo, se é apanhando, venhamos permanecer firmes até Jesus vier nos buscar. É o que o Senhor está dizendo para mim, o que o Senhor está dizendo para você. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Irmãos, enquanto a mensagem do evangelho não chegar a todas as pessoas, então tome muito cuidado. Sabe por que eu estou falando isso? Irmãos, olha só, não sei se você vai lembrar, no ano de 2000, falava-se assim, 2000 chegará e 2000 não passará. Levantou-se falsos profetas, levantou-se falsos cristos, e não é a primeira vez que a gente vê isso, com pessoas chegando e desenhando e falando, no dia tal, Jesus vai voltar, ou no dia tal, o mundo vai acabar. E nós vamos ver na Bíblia aqui quem de fato sabe o dia e a hora que ele vai voltar. E aí, irmão, falava, 2000 chegará e 2000 não passará. Com isso teve duas situações, pessoas que olharam e falaram, se 2000 vai chegar e 2000 não vai passar, eu vou atolar o pé agora. Foi lá, fez dívida, comprou, gastou, arrumou confusão com todo mundo, chegou, xingou quem queria xingar, que tinha vontade de fazer, e fez a ruaça toda, porque se 2000 vai chegar e 2000 não vai passar, fica tudo certo por aqui. Teve aqueles irmãos que entraram até em depressão, teve pessoas que adoeceram na sua mente, teve pessoas que se suicidaram, teve pessoas que ficaram loucas, porque deram ouvido às vozes estranhas, deram ouvido a falsos profetas, deram ouvido a outros cristos, que não é o Cristo verdadeiro ressurreto, e com isso ficaram loucas. Quantas pessoas, irmãos, eu lembro disso, que na época, nós estávamos em Montes Claros,
E nós congregávamos numa igreja lá e tinha a filha do pastor. E se eu não me engano, ela tinha até o seu nome, né, Natália? Você lembra lá do Adelino lá? Era Natália mesmo o nome dela, né? Era Natália e Felipe. Natália e Felipe, os dois filhos dele lá, do pastor. Como é que era o nome daquele pastor lá, mãe? Você não vai lembrar também, não esquece. Não precisa preocupar também não. Esse também não vai saber quem que é, né? Mineiro contando caso é assim, irmão. Você lembra do Sotião? Filho do Gumercindo? Neto da Dona Maria, só. Então, vocês nem sabem quem que é o Gumercindo, a Dona Maria, o João. Enfim, mas mineiro é assim. Nós é detalhista nos casos, nos contos. Aí, irmãos, eu lembro-me que essa menina estava num desespero. Que os pais dela falavam que ela não estava nem dormindo de noite por causa que Jesus ia voltar. Que estava chegando o dia de Jesus voltar, que o mundo ia acabar. Irmãos, estou falando de alguém que estava dentro da igreja. De alguém que o seu pai é o pastor, e eu não estou aqui descredibilizando o homem de forma alguma. Isso é, cada um recebe a palavra, e conforme você vai colocar no seu coração, aí é com você, meu irmão. Mas o que eu quero dizer é que não é de hoje que nós ouvimos isso. Não é de hoje que nós vemos situações como essa. Então quando o Senhor fala, acautelai-vos, toma cuidado com o que você está ouvindo. Irmãos, teve um tempo desse para trás, e não distante, que saiu uma matéria que ia cair umas estrelas do céu, na terra, que ia pegar fogo em tudo. Irmão, tinha gente que não estava vindo no culto, falando que não ia sair de casa, que estava com medo. Vocês estão entendendo, irmãos? O medo do fim. O medo do fim, sabe por quê? Irmãos, nós estamos aqui nessa terra, mas nós não somos aqui dessa terra. Mas se a gente não entender isso, de nada vai adiantar. Você, fala para esse irmão do lado, você é peregrino aqui, meu filho. Você lembrou aí, né, Uar? Você vigia, viu? Irmão, nós somos peregrinos aqui nessa terra. Você não pode esquecer isso aí não, meu irmão. Então, irmãos, tome cuidado com o que você tem ouvido. Tem irmãos que, meu Deus do céu, tem pessoas que se no YouTube, irmãos, e hoje em dia esse negócio dessa inteligência artificial, pelo amor de Deus, né? Hoje em dia, até a pessoa que a gente chega perto aqui, você tem que chegar aí, deixa eu ver se você mesmo. Irmãos, é um negócio que está de uma forma louca. Então você não sabe, e tem hora, irmãos, que você precisa tomar cuidado, que tem uns negócios aí que está aparecendo aí, que é fake, que é outras vozes se levantando, e no que se diz respeito aqui, as coisas de Deus, e na volta de Cristo, você quer saber? Vai para a palavra, vai para a Bíblia, está tudo escrito aqui, ó, detalhadamente. Então a gente tem que ficar esperto, irmão, porque tem pessoas que estão desesperadas, estão loucas, sabe por quê? Seu coração está enraizado aqui nesse lugar aqui, irmão. Tem pessoas que você vai falar da volta de Cristo, fala, pelo amor de Deus, ah não, logo agora, eu estou começando a ganhar dinheirinho, eu estou pensando em casar, eu estou pensando em construir, agora que Jesus vai voltar, numa fase tão boa. Eu não sei se isso vai te alegrar. Se você quiser ficar com a minha casa, com os carros que eu ando aí, você pode ficar com isso tudo para você, não tem problema, irmão. Eu quero é subir. Está liberado, pode deixar gravado aí, tá? Vai ficar tudo aí, quem quiser pegar, pode pegar. Que não quiser subir. Não é o nosso caso não, né? Está amarrado, né? Mas tem gente que ama tanto essas coisas aqui, irmão, que o pau vai estar quebrando, Jesus vai estar vindo, e ele, como diz o outro, não, aqui é meu lugar, vai ficar até melhor, que diminuiu gente aqui agora para me viver melhor. Então, irmãos, tomem muito cuidado. Vamos lá, 15. Portanto, quando vides que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa da sua casa. Quem estiver no campo não volte atrás a suas roupas. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, pois haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. Lembra que eu falei que quando essas coisas acontecerem, nós somos aqui, irmãos, a última geração, que eu estou falando com você é por causa da palavra de Deus, meu irmão. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, irmãos, vão vir tamanha aflição,
vão vir tamanha luta, tamanha dificuldade contra a nossa vida, vão vir tamanha pressão contra nós, e Deus conhece tudo, Deus conhece todas as coisas, que a palavra vai dizer que se aqueles dias não fossem abreviados, sabe o que isso quer dizer? Quando você pega uma pessoa debilitada, você pega uma pessoa desolada, é mais fácil de você conseguir fazer o quê? Ludibriar ela. Se a gente está tão arrebentado, tão moído, irmãos, Deus não é um mal, Deus não é tirano. Sabe, irmão, você acha que Deus ia ver você a tal ponto de você praticamente chegar a ceder, a cair, e Ele não ia te salvar? Ei, pera aí, irmão, não é bem assim não. Fato é, tem coisa aqui que nós vamos ter que passar, não tem como fugir, mas Deus deixou bem claro: ei, deixa eu te falar, está quase no ponto de chegar, de ceder, não vai ceder não, porque eu vou voltar e vou buscar vocês. Sabe por quê, irmão? A pessoa no meio daquela pressão, no meio daquele negócio, aí levanta-se uma voz e fala: se você quer de comer, nega esse Cristo. Nós não pensaríamos duas vezes. Irmãos, verdade é que não está muito difícil dia de achar pessoas que deixam de seguir o verdadeiro Cristo para seguir os outros Cristos. Infelizmente, se a gente não mudar a nossa mentalidade, o nosso coração, o anticristo não vai ter muita dificuldade não, irmão. Ele já não está tendo com as coisas que ele tem oferecido, que ele tem colocado diante dos nossos olhos, e a gente tem vindo, tem se feito prazer nessas coisas. Então, irmãos, tome muito cuidado, porque esse dia está chegando. Vamos lá agora para o versículo 25. Irmão, no 24 aqui, mais uma vez o Senhor fala: pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganaria até os escolhidos. Toma cuidado, porque vão levantar muitos cristos, que vão fazer sinais, que vão fazer prodígios, que parece até ser Jesus, mas tenha discernimento, tenha sabedoria, que não é o verdadeiro Cristo. E aí ele fala assim no 25: eis que eu vos tenho predito, ou se não, em algumas traduções ele vai dizer assim, ó: prestai atenção, eu vos aviso antecipadamente. Irmãos, não tem aquela conversa de falar assim: ah, eu não sabia que isso ia acontecer. E se porventura acontecesse, Deus não leva em consideração o nosso tempo de ignorância. Se tivesse alguém que não ouviu a palavra, se tivesse alguém que não sabia dessas coisas, você pode ter certeza, você não ia ser julgado como os que já ouviu, os que já conhecem, totalmente diferente. Mas não, Deus está dizendo: eu aviso vocês antecipadamente das coisas que vão acontecer. Eu venho avisando, os rumores de guerra, nação contra nação, amor de muitos se esfriando, falsos profetas, falsos cristos se levantando. A mensagem está sendo pregada em todos os lugares. Irmãos, hoje, com esse negócio aqui que a gente tem, se você quiser aqui agora clicar e fazer e mandar uma mensagem, essa mensagem lá para o outro lado do mundo, você manda com questão de segundo, e uma pessoa lá pode receber uma mensagem e reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Essa é uma forma também do Evangelho chegar a todas as pontas do mundo. Então, irmãos, o Evangelho está aí, se alastrando, o Evangelho está chegando em pessoas que não tinham acesso, que não tinham ouvido. Então é mais um ponto para mim, é mais um ponto para você. Então, irmãos, preste atenção. No versículo 26 vai dizer assim: portanto, se vos disserem, olhai, ele está no deserto, não saiais. Ou, olhai, ele está no interior da casa, não acrediteis. Pois assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, irmãos, a volta de Cristo, ela não vai ser cheia de especulações não. Então aqui a palavra está dizendo: se alguém chegar para vocês aqui e falar assim: irmão, pessoal, pode se levantar vozes que façam sinais e prodígios, até parecendo com o de Jesus. Lembra que estava no versículo anterior? Então olha só, vai se levantar falsos cristos, falsos profetas, que vão fazer milagres, sinais e prodígios, que vão parecer com o que Cristo fez. Pode acontecer de você ver mortos se levantar, pessoas que estão ali acamadas serem curadas,
a provisão chegar, beleza, mas tomem cuidado. Então, irmão, se alguém se levantar e falar assim: olha, vamos para tal lugar que Jesus está lá, fica quietinho na onde que você está. Se alguém se levantar e falar: vamos para outro lugar que Jesus está lá, tome cuidado, porque no dia da volta de Jesus, aonde você estiver, da maneira que você estiver, Ele vai vir e vai ser notório, de uma ponta a outra, não vai ter dúvida. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está vindo nos buscar. Então, irmãos, não se preocupe. Apenas se preocupe, melhor dizendo, com o que eu e você devemos fazer, que é vigiar, que é nos acautelar, que é não ficar ouvindo vozes que se levantam, que parece ser de Cristo, mas não é. Então vigie, irmão. Versículo 29. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu, e os corpos celestes serão abalados. Então, oh aleluia, e é isso que eu estou aguardando, irmão. É isso que eu tenho almejado todos os dias da minha vida, meu irmão. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E Ele enviará os seus anjos com um som muito forte de trombeta, quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma extremidade dos céus à outra. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Eu acho que você não entendeu. Eu acho que você não entendeu, irmão. Irmão, o que o Senhor está falando aqui é que está chegando o dia que alguns daqueles que não ouviram, que não deram crédito, mas tem aqueles que ouviram, e Ele vai dar o sinal para os anjos, para vir, para buscar, para reunir todos aqueles que são seus, e levar com Ele, em cumprimento da palavra que Ele disse em João 14, eu vou fazer morada, mas eu vou voltar para buscar vocês, porque aonde eu estiver, vocês também vão estar comigo. Esse é o cumprimento da palavra e da promessa de Cristo. Ele vai vir nos buscar. Então, irmãos, nós devemos estar preparados para esse dia, mas isso tem que queimar em nosso coração, isso precisa arder em nosso coração, essa verdade que Cristo nos disse, que Ele virá nos buscar. Então, irmãos, esses dias estão próximos, esses dias estão bem mais eminentes do que eu e você podemos imaginar. Versículo 36. Quanto o dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Então, irmão, se você ouvir aí, no dia 27/1/2026, Jesus vai voltar, assinado Satanás. No dia 2, se alguém aparecer dando data, dando dia, horário para a volta de Cristo, o camarada pode estar fazendo um morto ressuscitar, sai fora que é BO, sai fora que é enganação, não é Jesus. A Bíblia é bem clara e precisa em dizer, mas quanto aquele dia, mas quanto aquela hora, ninguém sabe, a não ser o Pai, nem os anjos. Aí o anjo do céu veio aqui, soprou no meu ouvidinho, de madrugada eu dormindo. Ei, Jesus vai voltar semana que vem, não foi um anjo que soprou no seu ouvido, e se foi, não foi um anjo dos céus. Então tome cuidado, irmãos, com o que está soprando no seu ouvido, com o que estão falando no seu ouvido. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, a não ser o próprio Deus. Cristo está lá, aguardando o comando de Deus Pai, e os anjos aguardando o comando de Cristo, a dizer, vá e faça o que tem que ser feito. Então, quando falarem para vocês, que Ele está ali, Ele está aqui, ou que a data X, a data Y, cuidado, não é Deus.
não é o Senhor, mas sim o nosso coração, a nossa emoção e qualquer um que levantou aí, que está inventando. Aí, irmãos, aqui interessante, no versículo 37, vai dizer assim: lembra-se que eu falei para vocês, que para aqueles que escolherem permanecer firme, para aqueles que escolherem estarem fixos com o seu olhar em Cristo, na sua palavra, na sua promessa, os dias para nós vão ser difíceis, lembra que eu falei? Vocês lembram, né? Mas aí, irmãos, nós vamos ver como que vai estar o cenário de quando Cristo vier voltar para buscar. E interessante, irmãos, que a gente vai ver aqui o Senhor nos falando, nos mostrando um cenário de como que vai estar os dias que Cristo vai vir nos buscar. Por isso que o Senhor falou: olha, acautelai-vos, tome cuidado, fique esperto, não vai na ideia de qualquer um não. Aqueles que estão fazendo sinais, prodígios e milagres, deixa eu falar, fique esperto, toma cuidado. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Passa, por favor. E não perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Irmãos, no dia da vinda do Filho do Homem, a gente tem que tomar cuidado para os prazeres dessa terra, para as coisas materiais, não roubarem o nosso coração de tal ponto. Lembra quando eu falei que tem pessoas que quando a gente fala da volta de Cristo, ela de imediato ela se assusta, ela se preocupa, e o mais triste é, às vezes ela não está preocupada porque ela ainda não viu o marido dela se converter, a esposa dele se converter, o filho se converter, não. Então logo ela já se projeta nas coisas que os olhos podem ver, as coisas materiais, os planos, projetos, sonhos. Pastor, quer dizer que Jesus vai voltar, então eu não tenho que planejar mais, eu não tenho que fazer mais nada? Claro que não. Não é isso que eu falei. Enquanto você estiver aqui, trabalhe, estude, conquiste, vá atrás. Mas se essas coisas estão tomando seu coração a tal ponto de se falar de você, para você que Jesus vai voltar, isso te gera uma tristeza, uma profunda tristeza, porque você vai deixar tudo isso aqui, você ainda não entendeu a mensagem do Evangelho. Você ainda não entendeu para que Cristo veio. Cristo não veio para dar riqueza para ninguém. Cristo não veio para encher ninguém de dinheiro. Cristo veio para salvar e buscar todo aquele que estava perdido. E diga-se de passagem, eu e você estávamos perdidos antes de Cristo nos encontrar. Então para isso que Cristo veio. E aí, irmãos, a palavra vai dizer que aquelas pessoas estavam vivendo as suas vidas, estavam casando, estavam comendo, estava prosperando, estavam todo mundo feliz, tranquilo, e a mensagem ali, usando ali o tempo de Noé, quando veio a arca, quando construiu-se a arca, não foi da noite para o dia que a arca foi construída, e o dilúvio veio, não, irmãos, foram mais de 100 anos sendo pregado, sendo anunciado, de que a chuva ia vir, e o povo não acreditou. Não é diferente dos dias de hoje. Tem sido falado desde a nossa infância, desde a nossa meninice, que Jesus vai voltar, que Jesus vai vir. Sabe o que é isso? A arca está sendo construída, a arca está sendo edificada, mas vai chegar um dia que as portas vão se fechar e não tem como mais adentrar a arca. O que estava acontecendo esses dias, e que chama a minha atenção e chama a sua atenção, irmãos, é como às vezes as pessoas estão tão displicentes no que diz a respeito à volta de Jesus. Elas querem viver as suas vidas. Tem pessoas que falam, não, eu amo fazer isso, eu amo fazer aquilo. Continue fazendo, continue amando, mas não deixe seu coração se perder em meio a essas coisas, porque senão Jesus vai vir e você não vai nem perceber. Ou a hora que você perceber, foi tarde demais. Irmãos, existe o céu, amém? Mas também existe o inferno. E aqueles irmãos que decidiram não permanecer firmes até o final, aqueles que decidiram não dar ouvidos à palavra,
aqueles que decidiram não amar a Cristo e não negaram ao falso Cristo, aqueles que escolheram ficar desfrutando das suas vidas terrenas e passageiras, já fizeram a sua decisão. Mas aquele quanto fez a sua decisão de permanecer firme e constante até o final, o dia para você está chegando, e existe um lugar determinado para você passar a sua eternidade com Jesus. Então, irmãos, nós vamos ver que ali o Senhor deu um exemplo bem claro de Noé. Estavam comendo, estavam se divertindo. Volta lá para mim, versículo 38. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Irmãos, depois que entrou, a chuva começou a descer, eles viram o que estava acontecendo, aí já não teve mais jeito. Jesus nos avisa as coisas antecipadamente, irmão. Ninguém vai ser pego de surpresa no que diz respeito de não saber que Jesus ia voltar. Fato é que para nós o que é uma surpresa, vamos dizer assim, é só o dia certinho que ele vai vir. Mas os sinais que antecedem a sua volta já estão notórios diante dos nossos olhos. O que prediz a volta de Cristo e a veracidade da sua volta está aqui na palavra, e nós temos visto dia após dia. Então, irmãos, cabe a cada um de nós tomar uma decisão e nos preparar, porque está chegando o dia de nós voltarmos para o nosso verdadeiro lar, a nossa verdadeira morada. Aqui é passageiro, irmão, aqui é peregrino, aqui não é o seu ponto final, aqui é o nosso ponto de partida para o lugar onde nós vamos de fato viver uma vida plena, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida genuína, a qual Cristo tem para mim, tem para você. Mas até que esse dia chegue, é uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade sua, estar atento, discernir o que tem acontecido, permanecer firme. E agora o terceiro e último ponto, coloca para mim Apocalipse 21, por favor. Fala comigo assim: vai valer a pena ser fiel até o fim. Irmãos, o que eu quero resumir para você aqui é: vai valer a pena ser fiel até o fim. Vai valer a pena você passar o que tiver que passar, por amor a Cristo Jesus. Apocalipse 21, capítulo 1. Sabe por quê, irmãos? Há um lugar preparado para mim, há um lugar já preparado para você. Em Apocalipse 21, João teve uma visão, e o Senhor falou com ele: olha, escreve isso aí, meu filho, escreve isso aí, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis, e elas vão se cumprir. E o porquê de escrever essas palavras? Para ficar registrado, para que essa mensagem chegasse até a mim, chegasse até você, porque às vezes você vai se perguntar assim: tá, pastor, mas de que benefício que vai ter de eu permanecer firme, de eu fugir da aparência do mal, de eu não me deleitar nas coisas da carne, de eu não me entregar para as concupiscências desse mundo, para as coisas aí que estão diante dos meus olhos, tá, mas qual que é a recompensa? O que nós vamos receber? Irmãos, existe de fato uma recompensa, sim. Existe uma recompensa por Cristo, por aqueles que permanecerem firmes e fiéis até o fim. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse:
Eis que faço novas todas as coisas, e disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. O que o Senhor está dizendo é: eu vou voltar para buscar a minha noiva, a minha igreja, o meu povo. Aleluia! E o que o Senhor disse é: o céu e a terra vai passar, mas as minhas palavras vão se cumprir. Então vão se cumprir o que o Senhor disse, e o cumprimento desses dias, olha a recompensa que aguarda por mim, que aguarda por você. Às vezes nós achamos que a vida plena, que a vida boa vai ser aqui. Às vezes as pessoas acham que aqui é o céu, aqui não é o céu. Aqui é um lugar no qual o Senhor nos colocou, o Senhor nos permitiu, mas aqui não é o nosso ponto final. Aqui é só a passagem, e há um lugar nos aguardando, nos esperando. Se coloque de pé no seu lugar, ministério de louvor pode subir, por favor. A minha oração, irmãos, nesses dias é que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nosso coração. Que a gente não venha desacreditar da palavra de Deus. A minha oração nesses dias, irmãos, é que a gente todos os dias um pouquinho a mais, a gente seja mais crente, mais fiel a Jesus. Irmãos, a gente não tem mais tempo para perder. A gente não tem mais tempo para ficar com essas cogitações. Será que Jesus vai mesmo voltar? Sabe, irmãos, toma cuidado com quem e para quem você tem entregado o seu coração. Se você tem entendido que aqui é o seu lugar, se você, quando ouve falar de Jesus voltar, te soa com medo, porque você ainda não tem convicção da sua salvação, você precisa urgentemente tomar uma posição na sua vida e reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, irmãos, o Senhor nos avisa as coisas antecipadamente. Jesus está nos avisando antecipadamente das coisas que vão acontecer. E infelizmente tem muitos de nós que às vezes achamos que é aquele negócio, no finalzinho eu vou me arrepender. Não faz isso não. Ai, no finalzinho vai dar certo. Ou se não, às vezes você está de uma forma que você já não está nem mais acreditando que Jesus vai voltar. A minha oração, irmãos, é que nesses últimos dias venha um temor do alto sobre nossas vidas. Sabe por quê, irmão? Tem muita gente brincando com as coisas de Deus. Tem muita gente brincando com o Evangelho. Tem muita gente querendo levar uma vida dupla e querendo que Jesus aceite isso. Jesus não vai aceitar. Jesus, ele é muito claro e preciso em dizer que é sim, sim, não, não, que passar disso vem do maligno. Eu não sei como está seu coração nos dias de hoje, no que diz respeito à volta de Cristo. Eu não sei se você tem andado com medo, ou se não, às vezes você não está nem preocupando com a volta de Jesus, ou se você não tem convicção da sua salvação. Eu quero orar por você nessa noite. Feche os seus olhos, curve sua cabeça. E antes de orar por você, eu vou te dar uns minutinhos aí para você falar com Jesus. Seja sincero com Ele, irmãos. Falar: Jesus, olha, eu tenho estado com medo mesmo. Eu tenho estado preocupado, sabe por quê? Tem tanta coisa para me viver aqui. Pede Jesus para tirar esse medo do seu coração e te trazer a paz, a verdadeira paz. Pede Jesus para alinhar seu coração com as coisas do alto, irmão. Jesus manda dizer para mim e para você: é tempo de se alinhar, é tempo de se arrepender. Se você ainda tem medo da volta de Jesus, é porque você ainda não conheceu. Se você ainda tem medo, ou se você não se importa com a volta de Cristo, alguma coisa está errada e precisa ser alinhado.
Então eu vou te dar uma oportunidade aqui nessa noite de você se alinhar com Jesus. Até mesmo porque quem pode salvar é Ele, eu não posso salvar. Você não pode me salvar. Mas Jesus, Ele tem todo o poder no céu e na terra e debaixo da terra. Então nessa noite, aproveite esse momento que você vai ter aí. Se você ainda não se entregou para Jesus por completo, eu não estou falando de religiosidade não, irmão. Eu não estou falando de religiosidade não, porque infelizmente a religiosidade cegou o entendimento de muitas pessoas nesses dias. Você tem uma oportunidade nessa noite, então faça um bom uso dela, porque Jesus está nos avisando antecipadamente das coisas que Ele vai fazer.